Ok, bem-vindos todos à Rede Ambiente TV, programa Políticas Públicas em Foco. Sempre agradecendo a todos os nossos web espectadores e aos nossos debatedores oficiais, Samuel Antunes e Gilvaneide de Souza. Senhores e senhoras, dia 5 de abril de 2025. O tema de hoje será abuso de autoridade. Esse abuso de autoridade é tipificado no Código Penal e também na nossa Constituição da República Federativa do Brasil. Então, sem mais delongas, vamos à matéria para que os senhores e senhoras entendam melhor. Produção, por gentileza. O Ministério Público determinou a instauração de um inquérito policial para investigar as ações de 2 policiais civis do Departamento Estadual de Investigações Criminais durante uma abordagem em São Paulo. O vídeo registra quando agentes dentro de uma viatura sem identificação abordam carro. Os oficiais estavam com armas em punho e não usavam o uniforme oficial. 2 jovens saem do carro e fogem. O motorista sai com os braços para cima, se aproxima dos agentes e leva um tapa. Já imobilizado e no chão, um outro policial pisa na cabeça dele. O homem foi preso em flagrante, mas pagou multa e foi solto. O MP entendeu que não foram caracterizados os crimes de desobediência e resistência. A Polícia Civil disse que a Corregedoria ainda não foi formalmente comunicada pelo Ministério Público. Só o boné, chefe. Tá armado com coisa? Não, só o boné. De boa? A moto tá pela ordem? Tá. Alguma coisa aí? Não, só o boné, chefe. Só o boné? É. Ok. Bem, não sei se os senhores perceberam, um dos agentes, ele parece que retira ali a chave da moto, não é isso? O primeiro agente retira a chave da moto. Bem, senhores e senhoras, para que vocês se conscientizem e para que vocês saibam dos seus direitos, né, porque a Constituição da República Federativa do Brasil, ela dá direitos, deveres e obrigações a cada um dos cidadãos e cidadãs. Simples assim. Não existe menor ou maior nessa escala de direitos, deveres e obrigações. Todos, quando eu digo todos, são todos mesmos. Respondem na forma da lei. Todos. Gilvaneide, com a palavra. Ok, Américo, Samuel, a todos que nos assistem e nos vão assistir. Nos 2 vídeos, nós vemos ali o quanto não deve ser feito da forma que foi feito, né? O primeiro vídeo, onde tem uma investigação do MP, um vídeo produzido pela CNN, você vê que os caras não estão caracterizados, os policiais, né, os servidores públicos, agridem o indivíduo que já estava rendido, já tinha descido do seu veículo, ou seja, não oferecia qualquer risco àquelas autoridades de segurança pública. E mesmo assim tomou uma tapa, foi jogado no chão, pisado na cabeça. Quer dizer, isso denigre a imagem da segurança pública. As pessoas começam a desrespeitar a segurança pública. É por isso que, quando a gente fala de comunidade, tipo o Rio de Janeiro, que se tornou a comunidade, tem áreas que a polícia é desrespeitada, já o bandido não. Entendeu? Já o bandido não, porque a sociedade começa a não ter mais uma referência de segurança pública. No segundo vídeo, eu vi ali alguns equívocos. Primeiro, o primeiro policial, ele aborda com a pistola apontando pro piloto da moto. Imagina se aquela pistola dispara, ele daria um tiro na pessoa da moto, que já tinha sido abordado, estava parado. Ele teria que estar, o segundo policial que aparece, ele está apontando a pistola para baixo. Ali é o correto, apontar para baixo. Agora, apontar pro condutor da moto, a pistola, isso é erro gravíssimo. Se a pistola dispara, acerta o cara. E outra coisa, ele foi lá e meteu a mão na chave. Isso ele não poderia fazer, porque para fazer isso, teriam que ter especificidade. O cara estava abordado, estava parado. Ele vai lá e mete a mão. É a mesma coisa a abordagem do Detran, que chega, pede o teu documento. O documento hoje é digital e o documento é seu, intransferível. Ele não tem que pedir o documento, se apropriar do documento, porque eles fazem isso, se apropria do documento e você fica preso. E ele fica lá rodando, não quer nem saber se você tem compromisso. Um colega meu, advogado, só para vocês terem uma ideia,
ele foi parado aqui próximo à universidade que ele estava estudando. Ele estava no último período e ele tinha uma prova nesse dia, ele estava atrasado. Ele foi parado, o carro dele todo em dia, tudo certinho. O policial segurou a habilitação. Aí ele falou, tá tudo certo aí? Porque eu preciso ir, eu tenho um compromisso. O policial arrogante nem deu a mínima e ficou. Ele falou, não, tudo bem, pode ficar com o meu documento e o carro vai ficar aí. Ele pegou um ônibus e foi para a faculdade. Depois ele foi lá atrás do batalhão, o cara todo envergonhado, tomou um sabão do comandante, que não é brinquedo não, ele não poderia fazer aquilo. O documento é seu, eu não posso me apropriar de um documento de terceiro, mesmo ele sendo autoridade policial. Ele poderia pegar o número para verificar se o cara está em dia ou não, mas se apropriar do documento, a mesma coisa é a chave. Eu não posso fazer isso. E, infelizmente, hoje os policiais fazem isso. Isso dá processo. As pessoas, às vezes, ficam com medo de abrir processo contra essas autoridades por conta de represária. Esse policial pode, né, ficar revoltado da vida e começar a perseguir até tirar a vida desse camarada porque denunciou ele. Eu fiz uma denúncia contra um policial aqui dessas guardas, né, como é que estão fazendo segurança em vários municípios, né, que eles estão de folga ou já estão afastados, enfim, estão encostados, fica fazendo essa guarda, tem um nomezinho, me esqueço o termo agora. Ele pegou meu documento e passou para a secretaria lá, a secretária não sei de onde, porque eu estava batendo de frente com o Conselho de Meio Ambiente. Eu denunciei ele no batalhão, ele respondeu o processo. Depois eu recebi 2 ou 3 ligações pedindo para eu ir não sei aonde. Aí eu falei, olha só, já começou. Teve uma que eu fui aqui na reta do Piranema, eu cheguei lá tudo armado. Só que quando os caras viram, e eu não fui de bobeira, eu estava com meu telefone conectado e mostrei para eles que estavam conectados. Mas eles iam fazer alguma coisa comigo lá, você tá entendendo? Então, assim, hoje o cidadão, ele é abusado por certas autoridades, não estou generalizando, que tem bons profissionais, mas infelizmente tem uma cota de maus elementos dentro da estrutura que acha que pode fazer tudo. Mete a mão no seu documento, se apropria do seu documento, mete a mão na chave do seu veículo, se apropria, porque eles contam com a impunidade ou com a estrutura para se vingar de uma possível ação. Então, assim, isso é algo que a sociedade precisa ficar acordada, antenada, saber dos seus direitos, saber como lidar com isso e também buscar aí os seus representantes para que isso mude. Porque nós estamos vendo, principalmente no estado de São Paulo, os policiais são muito agressivos, são muito abusados, principalmente com quem anda de motocicleta. E isso precisa, de fato, sim, ser trabalhado, ser levado para a sociedade, porque não dá para deixar do jeito que está, não. Está chegando num ponto que eu vou te falar o negócio. Câmbio. Ok, Gil. Bem, o Gilvanei que falou muito bem, né, na inicial, justamente sobre o direito do cidadão quanto ao seu documento. Isso está claro na lei, não somos nós que estamos falando. A lei é bem clara, explícita. O documento ele é pessoal e intransferível. O documento é pessoal e intransferível. Ou seja, quando você dá entrada em um processo, você precisa, nesse processo, se qualificar, e se qualificando, você é obrigado a entregar um documento, o número de um documento de identidade, uma cópia, entendeu? De identidade e CPF. O documento original nunca será colocado no auto do processo, nos autos de um processo. Nunca. Por quê? Porque o documento, ele é pessoal e intransferível. Bem, na Lei 13.869 do Planalto, fonte https www.planalto.gov.br. Parágrafo 1º. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade. As condutas, quais sejam, quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem, alguém, né? Ou beneficiar a si mesmo ou a terceiros, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Samuel Antunes com a palavra. Prezado Américo, querido Givonei, e como sempre de forma especial, nossos telespectadores, nossos ouvintes,
nossos webnautas, enfim, essa gama de pessoas que nos dão prazer de estar conosco para o aprendizado mútuo. Pois bem, o assunto é de muita importância e surge em função de uma programação, né, de uma reportagem da CNN, se não falhar a memória, se não abortar aqui o meu pensamento, o que reflete uma realidade daquele momento. Primeiramente, nas primeiras consignações ou considerações, a mensagem, a reportagem apresentada sugere uma situação isolada e de momento. Precisa-se, para trazer aí um juízo de valor, no bom sentido, o conjunto da obra, a apreciação como um todo. Claro que, como comentarista, sobretudo, e debatedor, nós nos colocamos numa situação neutra. Pois bem, com relação ao abuso de autoridade, né? Quando se dá? Naturalmente, quando o agente público geralmente busca para si proveito ou para alguém em função da sua atividade. O agente que comete esse crime, naturalmente pode ser servidor público ou não, pertencente à administração direta e indireta e até mesmo à fundacional. Pode ainda, senhores, pasmem, pertencer aos poderes, ao legislativo, ao executivo, ao judiciário da União, dos estados, dos municípios e territórios. É fato. Afinal de contas, o crime esse crime tipificado, essa ação delituosa, não direciona, tipifica exatamente para um segmento, é para todos. E a lei, esta já expressa pelo companheiro Américo França, ela bem define com precisão, é crime, é fato, o crime de abuso de autoridade cometido, diz a lei, por agente servidor público. E a partir daí, nós precisamos observar, e com atenção. A lei abortada pelo Américo França, lá no seu artigo 1º, mas também no seu parágrafo 1º, diz que é crime. Aí eu digo, as condutas descritas constituem crime, como abuso de autoridade, exatamente quando praticada com as finalidades explícitas de prejudicar outrem. E mais ainda, para beneficiar a si próprio, como diz o próprio trecho constitucional, ou para beneficiar terceiros, e não para por aí. A redação constitucional diz que também constitui crime de abuso de autoridade aquele praticado por mero capricho ou por satisfação pessoal. E isso acontece. Todavia, senhores, havemos de ressaltar, e é fato, que os membros do Ministério Público, do Tribunal e Conselho de Contas, por exemplo, pode também, eventualmente, praticar o crime de abuso de autoridade. Agora, pela reportagem, como se percebe com facilidade, um policial tomou determinadas atitudes, iniciativas. Há de ressaltar ainda que a reportagem foca uma situação isolada e não o contexto da obra, para trazer aqui o comentário de maneira assim, totalmente livre de participação para um lado ou para o outro, ok? Então, a pergunta é, um policial, como é o caso da reportagem, pode abordar? Pode pedir documento? O que a lei diz? O que a normativa, o ordenamento diz? Pode-se pedir documento pessoal ou do veículo? Pode-se, sobretudo, fazer busca pessoal? O que diz o artigo 249 do CPP? Sim. Agora, naturalmente, tem que estar devidamente fundamentado. É fato. Quando se tem a percepção, né, de uma fundada suspeita de que a pessoa, de uma maneira ou de outra, oculte consigo arma proibida ou até mesmo algo que venha
naturalmente constituir ou possibilitar uma ação delituosa, ou seja, uma feitura de corpo de delito naquele momento, ou indício até mesmo de cometimento de ato delituoso. O policial pode. Aliás, ele tem que fazer um dever dele, ele está ali para isto. É fato. O policial, ele tem como função preservar, naturalmente, e trabalhar para o servir e proteger da sociedade. Ele tem a função específica de preservar a ordem pública. O policial, ele tem por função precípua, e é fato, realizar naturalmente o policiamento ostensivo, preventivo, e naturalmente sempre baseado no nosso diploma maior, na nossa Constituição. Aliás, para isto, diz a Constituição, ele foi constituído. Para isso, diz os constituintes de 88, o policial, ele tem essa finalidade. Artigo 144, sobretudo no seu artigo 5º da nossa Constituição, que diz ali, no caso do policial ali, as atribuições da Polícia Civil e da Polícia Militar também, enquanto agente de segurança pública. É fato. Agora, para tanto, pode-se abordar, realizar a REP 3 ou a PREV. A REP é a ação repressiva e a PREV é a ação preventiva, como, por exemplo, a lei seca, enfim, pode sim, desde que nos moldes das normativas, da Constituição, do nosso ordenamento jurídico e por aí se vai. É fato. Agora, precisamos também comandar, trabalhar, agir, deliberar, ou seja, fazer parar aquele veículo, comandar que ele venha encostar naquela área específica para uma abordagem, solicitar que o motorista saia do carro, pedir documento, né? Fazer a busca pessoal e por aí se vai. Pode. Não é eu que vou dizer. Ninguém vai dizer se pode ou que não pode. O que diz é o ordenamento. Pode, porque está escrito. Então, solicita os constituintes que mude a redação. Pode fazer, desde que, prestemos atenção, nos moldes cordiais, harmonioso, porém com firmeza e rigor. Isso faz parte. Senhor, bom dia. Por favor, nós estamos aqui providenciando para a segurança do senhor, inclusive, uma abordagem, uma ação repressiva, uma ação preventiva. Eu quero solicitar ao senhor. Agora, esse é o posicionamento do agente. Mas tem a contrapartida. Agora tem que politizar. Considerando que o atual sistema trabalha para denegrir a força policial militar, a força de bem, a força militar, todo o segmento da sociedade de bem, é fato. E é uma corrente muito forte dos comunistas ou dos esquerdistas, atual implantado no atual sistema, que busca o desfazimento, inclusive, da polícia militar, das forças de segurança pública. Isso é público e notório. Quem diz isso é a reportagem, a mídia do momento. Por quê? Querendo ou não, é a força pública de segurança pública, melhor dizendo, que vai agir de maneira que venha reprimir a ação desses elementos. Então, a mídia tem trabalhado, não é o caso, a mídia tem trabalhado com muita força para minimizar, sobretudo, a autoridade das forças de segurança pública pelo Brasil afora. Agora, precisamos entender, olhar um lado e olhar um outro. Não culpar, nem agredir, nada disso, apresentar fato. Aí percebeu-se, né? Nós percebemos que o policial foi lá e tirou a foto. A chave do contato de ignição, né? Lá da moto. Eu não consigo, analisando ali, eu não consigo entender, nesse momento, a sua finalidade, a sua eficácia, ou seja, por que o policial agiu daquela forma? Mas também, quando nós estamos numa banca de apreciação, num debate, precisamos olhar os prós e os contras. E para fazer um juízo de valor, temos que ter em mãos todas as matérias. Não é o caso, a visão ali é isolada. Mas nós estamos aqui para comentar, para debater. Ora, foi correto ou não? Daquela forma, eu entendo que seria mais proveitoso se ele agisse de uma outra forma, daquela imagem, o conjunto da obra. Por que ele tomou aquilo? Deveria dar àquele policial
o seu direito no contraditório. Para quê? Por que você agiu assim? Não seria melhor ter agido de uma outra forma? Considerando que a moto estava estacionada, parada, e, em tese, os abordados estavam relativamente tranquilos, é fato. Isso é aquela foto ali pelo conjunto da obra. Pois bem, fica aqui uma orientação, se posso assim dizer, senhores, caso ocorra, entendo assim, serem prudentes ambas as partes. Se o cidadão comum se viu prejudicado, por que não buscar a orientação do comandante da ação, do chefe ou responsável daquela operação policial ou uma operação administrativa? Buscar orientação para quê? Para assegurar-se dos seus direitos, dos devidos amparos, devidamente fundamentados, as suas fundamentações legais, bem como a ordem de serviço, para aquele serviço ser trabalhado, ser elaborado, para os devidos procedimentos posteriores na esfera administrativa, senhores, ou até mesmo na esfera judicial, se for o caso. O cidadão de bem, sentindo-se ofendido, aviltado, prejudicado, né, enquanto cidadão comum, pagador dos seus impostos, naturalmente, ele poderá e deverá, se assim desejar, recorrer à esfera administrativa e também à esfera judicial, inicialmente por uma delegacia de polícia mais próxima, e ali, diante da autoridade policial, o DELPAL, relatar o fato que fez com que ele se visse ali naquele momento vitimado. Portanto, pode-se apresentar ou fazer uma representação criminal, pode-se ainda fazer uma queixa-crime, até mesmo uma denúncia online aos órgãos de segurança pública do seu Estado. Agora, numa situação hipotética, numa situação eventual, né, de abuso de autoridade devidamente comprovada, o cidadão, né, o agente, é fato que, uma vez comprovado, e desta feita dando a ele todo o direito do contraditório e da ampla defesa, ele responderá, sim, no rigor da lei, bem como lá na esfera administrativa. Todavia, senhores, precisamos ainda atentar, e há de se ressaltar que muitas ocorrências, eu até digo que na maioria das vezes, é porque a mídia não valoriza esse tipo da contraposição, da contraproposta. Isso é fato. Muitas vezes, eu até digo que na maioria das vezes, pelo que eu tenho acompanhado de perto, até porque é um interesse meu, a mídia não apresenta que as ocorrências dessa natureza, com esse viés, né, em que os policiais ou os agentes de segurança pública, ou para aquele fim destinados, né, muitas vezes eles são acusados de abuso de autoridade sem a devida fundamentação e procedência, motivado apenas por uma visão política e ideológica, e muitas vezes, senhores, até patrocinado por uns segmentos que aí está. Isso é lamentável. Por isso que precisamos acompanhar e apreciar caso a caso por perto. Portanto, o de respeito ao agente público, porque, detalhe, o policial ele não é autoridade, tá ok? O agente funcionário público ele não é autoridade. Ele é agente da autoridade específica. Logo, ele representa, sim, o Estado, a estatal e a autoridade. Ele está revestido da autoridade. E quando se agride o policial ou o agente, né, está agredindo a autoridade para aquele fim destinado, sobretudo empossado, e mais ainda, está agredindo a estatal e a Constituição em todo o ordenamento. Portanto, precisamos observar. O cidadão civil prejudicado deve se pronunciar se desejar. Sim, usando dos meios legais e cabíveis. Mas temos que atentar também que esse mesmo policial, essa mesma corporação, assim como seu segmento, tem sido ao longo de um ano, isso é histórico, vítima de uma perseguição política e ideológica, o que é lamentável, infelizmente é lamentável, é triste,
mas é real. Então fica essa colocação aqui, apoiando os dois lados, sem fazer juízo de valor, apresentando fatos, e esses concretos. Pela minha inicial, meu muito obrigado. Ok, Samuel, muito bem fundamentado. Gilvanik, como sempre, também, né? Os nossos debatedores com conhecimento apurado de cada situação que é debatida aqui, com certeza, porque não só pelo conhecimento, pelo estudo, pela análise, como também nós, como cidadãos, também temos aí, vivemos esse dia a dia, né? Senhores, qual o objetivo jurídico da lei de abuso de autoridade? Há dois objetos jurídicos protegidos na lei. Quais sejam? Objeto jurídico imediato é a proteção dos direitos e garantias individuais e coletivos das pessoas físicas e jurídicas. E o objeto jurídico mediato, que é a normal e regular prestação dos serviços públicos. Fonte www.2.trt, Tribunal Regional do Trabalho, 2.jus.br. Esta é a fonte. Senhores, eu espero que nós aqui estejamos fazendo o nosso papel de informar, de fazer com que cada um saiba do seu quadrado, né, que atuem dentro da lei, atuem dentro do que é de seu direito, né, sem desrespeitar o direito do próximo, né, deveres e obrigações. Cada um atuando no seu quadrado, nós teríamos aí uma harmonização da sociedade e do respeito mútuo. Gilvanik, com a palavra e logo em seguida, suas considerações finais. Ok, Américo. Vamos lá. Eu não sou contra a abordagem policial, né? Mas, infelizmente, muitas dessas abordagens são marginais, são irregulares. Primeiro, nós temos fiscalização, conhecida popularmente como Para Pedro. É aquela fiscalização onde fica uma viaturazinha parada na rua, parando quem eles querem parar, não porque eles estão ali fiscalizando, é para acharcar mesmo. A gente vê isso a qualquer momento. Fiscalização oficial, ela tem que ter autorização do comando, hora de início e término, cone, tem que estar toda sinalizada. Nós não vemos isso. Então você já começa ali a praticar um ato irregular, algo marginal. Então como é que você depois vai querer ter direito se você está fazendo uma ação completamente ilegal? A gente vê isso. Outra coisa, você é parado por nada, e mesmo parado por nada, aquela autoridade muitas das vezes já começa a te acusar indiretamente. Ele te parou por nada, principalmente nas fiscalizações do Detran. Olha, eu nunca parei numa fiscalização do Detran que não tivesse abuso. Todas elas é abusada. Se apropriam no seu documento, ficam lá rodando, e você é feito um paspalho esperando, né? Eu tive que... uma cidadã do Detran, eles botam aqueles coletes, eles acham que estão acima da lei. Ela veio olhar a ponteira do meu escapamento, já veio falar do meu escapamento, ou seja, ela não conhece nada de nada, que estava irregular, que não sei o quê. Eu comecei a debater com ela, eu falei, olha só, é simples, a gente resolve isso na delegacia, é só ir para a delegacia agora que a gente resolve. Rapidinho ela viu que estava forçando, e ela atravessou e foi conversar com o oficial da Polícia Militar, que ela nem tem essa obrigação. A Polícia Militar está ali para dar segurança a ela e a ação, né? Mas aí a gente vê que já tem treta aí. Por que ela foi lá? Ela não é subordinada da PM, estava ali para acharcar. A palavra é essa. Se apropriou do meu documento, ficou perambulando para lá e para cá, querendo me passar uma multa por causa da ponteira do meu silencioso que eu comprei. Não achei no lixo, não. Ainda falei para ela, isso aqui está comprado, eu tenho notas no meio do lixo, não. E ela querendo bater de frente, juntou uns 5. Foram na internet fiscalizar, quer dizer, eles não têm conhecimento de nada, vão para a rua para acharcar. E eu conheço pessoas que falam, já me falaram, tá? Eles são treinados a isso. Quando o policial para e tira a chave da moto, é para te intimidar, é para mostrar ali que é ele que manda, ele é o dono da parada, ele é o superior. Isso é treinamento, eles são treinados para isso. Não estou generalizando, não estou dizendo que isso é um treinamento dentro do comando, não, tá? Isso é um treinamento por fora. Já faça isso que você vai deixar o cara lá, né, intimidado. Intimida mesmo, intimida. Se a pessoa não tem conhecimento de base legal, ela vai se sentir intimidada. O camarada chega lá, mete a mão, arranca a chave com a pistola na mão. Você viu a ação do policial, o cara ainda estava com a pistola apontando pro piloto da moto. Ué, quem é que não vai ficar quieto?
O cara chega com a pistola apontando pra você, mete a mão, tira a chave da tua moto, tu vai falar o quê? Tu fala que tá errado, ele dá um tiro, dá uma tapa, bota um flagrante, depois diz que você reagiu, vem sempre uma história. Mas você já levou um tiro e já morreu. Então só ali ele intimidou. Mesmo que você saiba do teu direito, dependendo da forma com que você falar, ele te dá um tiro e acabou. Você morreu. E ele depois vai botar a justificativa que ele quiser. Então, isso tem que ser tratado. Eu sei, como o Samuel falou, que tem infelizmente, uma podridão aí social que tenta denegrir a imagem da ação policial. Como eu disse, eu não sou contra. Eu sou contra a forma. A forma com que é feita é uma forma agressiva para intimidar. E sem necessidade. É diferente. Você está perseguindo um cara que está fugindo. É outro papo. Mas você abordar uma pessoa que parou e está parada ali e, sabe, e você começa com esse tipo de ação, desnecessário isso. O nome disso no popular é babaquice. E isso aí, Américo, Samuel e a todos que nos assistem, isso está reverberando para outras instâncias. Nós estamos vendo aí o abuso de autoridade do STF, que está legislando sem poder legislar. E não é só isso não. O próprio legislativo, e aí, Américo, eu vou colocar um vídeo aqui bem rapidinho para a gente ver aonde vai o abuso de autoridade. Aonde vai? Eu vou adicionar um vídeo aqui, que eu acho que é bastante interessante. Rapaziada, bom dia. Quem tem gato em casa, desliga, dá um jeito, hein? Olha como é que tá isso aqui, ó. Cheio de carro da Light aqui na Igreja Católica, ó. Hoje vai ter mega operação da Light Santa Cruz, ó. Olha quantos carros da Light, ó. Para mais de 100 carros da Light. Santa Cruz, Igreja Católica, hein? Se preparem, 8 horas da manhã vai começar a corrida maluca, hein? Ó, os caras vieram pra roubar, matar e destruir. Na favela ninguém entra. Olha como é que tá isso, ó. É muito. Pra mais de 100, deve ter uns 200 aqui, ó. É muito carro, hein? Aí, ó. Covardia total, hein? Covardia total, hein? Aí, ó, como é que tá isso? Perceberam? Mais de 200 carros da Light para sair para perseguir quem? Quem paga? O próprio vídeo de quem tá gravando fala, isso é sacanagem, isso é covardia. Por que eles não tiram os gatos da favela? A minha conta de energia, Américo, a sua, a do Samuel, de 30% a 35% é colocado ali a mais para você pagar por quem furta energia. Sem contar outro abuso de autoridade, que é a taxa de iluminação pública, que foi embutida na nossa conta. Isso é um abuso. Eu fiz um contrato com a Light para me fornecer energia para minha casa, ponto. A iluminação pública tem que ser um contrato feito com a prefeitura. E não poderia jamais embutir isso na minha conta, porque eu não autorizei, eu sou o pagante, eu sou o consumidor. Quer dizer, isso é um abuso de autoridade legalizado pelos supostos representantes da sociedade. Ou seja, então nós estamos cercados hoje, a sociedade brasileira, de abusos de autoridades, entre aspas. Como eu disse, um Supremo que faz legislação, que altera a base constitucional, supraconstitucional. Aí você fica assim, caramba, meu Deus do céu, eu pago, sou acharcado, sou abusado, sou agredido, a abordagem me intimida, me coloca num canto, eu tomo tapa na cara se eu falar um pouquinho a mais. É assim que a sociedade brasileira está se sentindo. E aí uma somatória de situações que colocam o Brasil num estado vexatório, onde a segurança pública cai no mesmo nível dos bandidos, por isso que a segurança pública hoje não é respeitada, infelizmente. Isso é verdade. Quantidade de casos de policiais envolvidos fazendo segurança para miliciano. Agora você vê, você pagar um policial e esse policial ir fazer segurança de bandido? É brincadeira um negócio desse? É brincadeira. E aí tiram esse camarada do sistema, bota ele num presídio, num sistema prisional militar, que tem até orgia, foi divulgado recentemente. Tinha bebida, tinha televisão, prostituta ia pra lá. E se esse cara sair, como ele tá fora do quadro funcional, o que ele vai fazer da vida? Miliciano de comunidade. Não temos leis. A verdade é essa, não temos leis. E pouca lei, e essa quantidade de... Quer dizer, não temos leis justas, né? Porque o Brasil é o país que mais tem lei, diga-se de passagem. A nossa Constituição deu do céu.
A Constituição americana tem 17 artigos, pô. 17 artigos a Constituição americana. Então, o Brasil é o país que mais tem lei para favorecer que? Bandido. Agora, aquele que trabalha, que acorda 4 horas da manhã, que paga imposto, que paga o salário dessa galera toda, esse leva tapa na cara, é acharcado, é agredido, é parado em blitz irregular marginal, né? É uma fiscalização que tem a aparência de não, estou preocupado com a saúde, a integridade física do motorista, que nada, é um monte de pardal irregular que a gente vê nas estradas, pardal e lombada, a legislação é clara, ou você usa o supressor, né, a lombada, que é para suprimir a velocidade, parar, né, ou você bota o pardal, aqui não, aqui você anda em seropédica, tá a lombada aqui, o pardal aqui, você fala assim, meu Deus do céu, é brinquedo não, rapaz. Então é tanto abuso de autoridade, é tanta irregularidade que nós, cidadãos que pagamos impostos, vivemos, sufoca. E nós estamos vendo a agressividade social, a quantidade de pessoas que estão se agredindo no trânsito porque o seu ânimo, o seu psicológico já está lá no talo. Ninguém está aguentando mais. Você olha para um camarada, ele já quer te bater. Só de você olhar, ele já se sente agredido. Porque ele apanha todos os dias, acorda apanhando e vai dormir apanhando. Acharcado, roubado, surrupiado por indivíduos que deviam colocar aquele cidadão uma qualidade de vida, mas não, retiram tudo que eles podem retirar, até a alma daquele cidadão eles conseguem retirar. E aí ele se torna um cidadão agressivo. É a sociedade do momento que nós estamos vivendo, sabe? E aí junta tudo, como o Samuel falou, é uma imprensa covarde que recebe de bandido para contar mentira, inflamar mais e mais essa sociedade, porque também tem uma galera que ganha dinheiro com isso. É um sistema prisional que não recupera, mas que dá boa vida para bandido, onde a sociedade que é acharcada, surrupiada, agredida, que tem que bancar tudo aquilo lá. Então, assim, isso precisa, sim, ser debatido muito. Todos os dias a sociedade tinha que debater isso e acordar para isso. E pegar os seus representantes e fazer igual fizeram lá no Egito. Representante que foi eleito e não está fazendo nada, junta um grupão, pega ele, joga na lata do lixo, como fizeram lá. Quando isso começar a acontecer no Brasil, esses camaradas vão começar a acordar. Como eu sempre digo, para concluir, eu espero que essa sociedade brasileira acorde. E não é só o proletariado não, tá? Não é só o proletariado não. A sociedade, o proletariado, a massa, o trabalhador tem que começar a apontar para os diplomados, formados. Nós estamos vendo a barbárie acontecer no Brasil, você não vê a OAB se coçar, você não vê os promotores, procuradores, promotoras e procuradoras de justiça fazer nada, tá todo mundo na sua zona de conforto, ganhando um salário bom para danar, mais de 20 mil, diga-se passagem, e ficam lá, sem fazer nada. Não, eu preciso ser acionado. Se a sociedade me acionar, eu abro um processo e vou tocando, que no final é arquivado. Mas peraí, mas ele deixou de ser cidadão como promotor, como promotora? Procurador? Deixou de ser cidadão? Não, ele continua. E por que eles não se reúnem contra a barbárie do Supremo? Contra essas irregularidades que estão sendo cometidas. Não, fica todo mundo na sua zona de conforto, ganhando, né? Agora, mexe no bolso deles, para ver se eles não vão na rua protestar. No outro dia estão fazendo protesto. Tiraram o meu salário, quer dizer, só estão preocupados com isso. E o povo, não, é esse aí que se lasque. Porque essa galera aí, que ganha esse dinheirão todo, que é tudo formado e diplomado, poderia estar fazendo coro com a sociedade que não é formada e nem diplomada, não, ficam todos eles omissos, moram em condomínios. Andam com seguranças armados, carro blindado. E aí, ó, estão nem aí. Agora, o dia que começar bandido entrar dentro dos condomínios, que já está começando, pegar essa galera e começar a mexer no bolso deles, começa a cortar dinheiro para ver se no outro dia eles não vão fazer protesto na rua. Você tá entendendo? Então o Brasil tá vergonhoso. Tá vergonhoso. Olha, eu fico às vezes pensando, onde é que estão os brasileiros? Tem uns bobão que vai pra praia com verde e amarelo fazer pantomima lá, que, ó, vou te falar um negócio. Agora, no dia a dia, é um dando cotovelada no outro, cada um cuidando do seu, que se lasque o resto. Aí, quando morre um, vai pra praia com roupa branquinha, com a foto da pessoa. Justiça! Justiça! Palhaçada! Ó, me revolta. Perdão aí, que isso me deixa nervoso. Câmbio, Américo. Nós poderíamos ficar aqui debatendo sobre isso, conforme o Giovanni que disse, né? É uma coisa que não se esgota num programa, mas que é preciso levar à sociedade justamente o que eu vou agora ler para vocês, para ficar bem claro na mente de cada um. O objetivo deste programa é único e exclusivo da informação do devido processo legal.
sem que deixemos de respeitar aquele que cumpre com o seu trabalho. Sendo assim, todos ganham quanto ao direito de cada cidadão, ou seja, a sociedade como um todo, e que realmente essa sociedade acorde para a realidade e faça valer os seus direitos. Direitos, como eu sempre digo, garantidos nas leis positivadas e não no achismo, na hermenêutica, porque a hermenêutica só existe até a lei ser positivada, porque ela foi discutida e aí sim aprovada, posta em prática. Não existe mais interpretação. É a lei sem tirar nem pôr ponto e vírgula do lugar. Simples assim. Bem, com a palavra, Samuel Antunes, para seus comentários e suas considerações finais. O fato é que nós falamos, eu falei ao fazer o uso da primeira fala, que o abuso de autoridade é um fenômeno da sociedade brasileira. A sociedade brasileira é composta por ser, por ente, por homem. Então, o homem que prefere ou trabalha para abusar da sua autoridade, ou a autoridade a ela emanada. Mas, inclusive, eu disse que o abuso de autoridade também se dá na esfera dos poderes. Com relação aos magistrados, juízes, com relação aos juízes do trabalho, o artigo 897 fala sobre o agravo de petição, que é aquele recurso próprio para impugnar a decisão proferida pelo juiz do trabalho em fase de execução. Então, trata-se de um instrumento, de um instituto legal, instituto jurídico, para correção de erros materiais. Por que esta fala? Porque ainda temos recursos para recorrer em todas as esferas, de uma maneira ou de outra. Com relação às atividades de ação repressiva ou ação preventiva, ela tem que ser uma atividade planejada, programada, tem que ter uma OS, uma ordem de serviço proferida, ou uma portaria proferida pelo órgão específico. E essa ordem de serviço tem que estar lá com a equipe, né, para exibir a quem de direito, se for o caso. Então, não é de qualquer maneira que se monta, que se arquiteta, por exemplo, uma ação para mandar parar esse ou aquele carro, esse ou aquele veículo, salvo em situações totalmente legais, chamada ação inopinada. É quando o comandante daquela fração, o comandante daquele grupamento, ele entende ser correto, cabível, uma ação naquele momento para uma finalidade específica. Porém, cabe ao comandante, aquele que delibera aquela ação inopinada, comunicar ao seu centro de comando, comunicar naturalmente ao seu comandante, que em função daquela necessidade, ele está procedendo uma ação inopinada, ação repressiva ou a ação preventiva, em função disso, e faz a ação ali, é o seu trabalho, mas tem que comunicar naturalmente. E é importante também ressaltar, também nessa minha palavra de consideração, indo para as considerações finais, que se o agente, o cidadão, melhor dizendo, ele se viu prejudicado, por exemplo, como na reportagem, que o policial foi lá e pegou a chave da ignição, até ali eu entendo que não teve nenhum abuso de autoridade. Agora ele vai ter que explicar por que ele fez aquilo. Ali está focando o momento e o conjunto da obra. Mas se o cidadão pacífico, do jeito que estava, se viu prejudicado, ora, essa é a hora de começar a consertar a máquina. Por que não ele ir ao chefe, comandante ou condutor da operação, se apresentar como se sentindo aviltado,
prejudicado, ofendido por aquele agente que agiu desta forma. O que ele entende, diz o cidadão comum, ele entende que os seus direitos foram cerceados ali e houve um abuso de autoridade. Ele solicita o comandante que o conduz à distrital policial mais próxima, à delegacia de polícia, para que ele apresente ao delegado, à autoridade policial, como vítima de um abuso de autoridade daquele agente. Mas faça isso também, senhores, com as autoridades do legislativo, do judiciário e do executivo. Sobretudo os magistrados, se porventura sentirem também ofendidos de igual forma. Se apresente ao escalão superior, se colocando como vítima daquela autoridade ou daquela agente da autoridade específica. Para quê? Para normalizar, para normatizar, para pacificar. Porque é fato, abuso de autoridade, sendo um fenômeno oriundo do homem, é comum acontecer, e quem diz não sou eu. A experiência, a história, a mídia boa, a mídia neutra, publica isso aí com veracidade. Então, esses excessos, esses erros têm que acontecer. Se, sobretudo, um agente planejou trabalhar daquela forma em contrarias normativas, ele tem que ser orientado, corrigido ou até mesmo punido, se for o caso. Ora, naquela ação, existe indício de um cometimento de crime do agente praticando essa ou daquela forma, agindo dessa ou daquela forma. Ora, alguém tem que responder. O que não pode é o cidadão comum ser prejudicado a cada ação. E o abuso de autoridade, bem citado inicialmente da programação pelo Américo França, está amparada lá na Lei 13.869, e a partir daí muitos outros, mas também da Carta Magna, em todo o ordenamento jurídico. Ou seja, a lei diz não, e também define o que é abuso de autoridade. Então, precisa-se olhar por essas duas vertentes e usar de rigor com aquele que agiu com abuso de autoridade e com aquele que se coloca buscando denigrir a figura daquele agente ou daquela corporação, seja ela qual for, desde que, sendo de segurança pública ou não, ou aquela autoridade do legislativo, do executivo, do judiciário, e por aí se vai. O fato é que precisamos viver do que está escrito, mas também da prática, baseada exclusivamente das nossas normativas, e não de conclusão de determinadas autoridades, baseado nas suas convicções políticas e ideológicas. Isto posto, fica aqui o meu muito obrigado à nossa querida audiência, e ressaltando, sobretudo, a fala do Givonei, que é fato, fere a qualquer um cidadão de bem ser prejudicado, aviltado, ter o seu posicionamento, até mesmo a sua moral, o seu posicionamento ferido, molestado por quem quer que seja. Não só pelo agente de segurança pública ali na abordagem do seu veículo, por qualquer uma outra pessoa, quando deveria proporcionar exatamente uma sensação de tranquilidade. Então, diante de fato dessa natureza, deve o cidadão buscar, sobretudo, primeiramente, se for o caso, na esfera administrativa, mas também na esfera judicial, e da notoriedade, publicidade, de fato, dessa natureza, uma vez confirmada, para que não aconteça e vai se minimizando e desestimulando os agentes ou as autoridades ou os agentes das autoridades que, hipoteticamente, eventualmente, promovam ou façam naturalmente essas práticas delituosas, não façam mais, e para que possamos ter um povo feliz e os agentes cumprindo o que lhe cabe fazer, que é dar sua sensação de segurança e tranquilidade. Paz de espírito, sobretudo. Meu muito obrigado, e que Deus o Eterno
nos abençoe e nos conduza hoje e sempre. A nossa bancada, a nossa produção, o meu muito obrigado, carinhoso e fraternal. Américo. Ok, Samuel. Bem, como sempre, eu digo, é um orgulho trabalhar com pessoas que realmente levam o conhecimento, né, ou dividem o seu conhecimento para com aqueles que nos assistem. Senhores, o artigo 5º da Lei 4.898, Lei 4898, certo? Lei do planalto.gov.br. O artigo, essa é a nova lei, tá? Do abuso de autoridade. O artigo 5º considera-se autoridade para os efeitos desta lei, conforme o Samuel bem informou, aqueles que exercem cargo, emprego ou função pública de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente e sem remuneração. O artigo 6º, o abuso de autoridade sujeitará o seu autor à sanção administrativa civil e penal. Todos estão dentro deste ordenamento jurídico. Todos respondem na forma da lei. Todos, independente de A, B ou C, aonde estejam a esfera do poder, todos estão, ninguém pode se sobressair à lei. A lei é para todos. Gilbreak, eu gostaria, nesse final do programa, que o amigo passasse para os nossos webnautas, né? Justamente como é que as pessoas podem se inscrever e como é que as pessoas podem chegar a assistir, né, a ter acesso aos programas que nós já estamos fazendo ao longo desse um ano, agora esse mês fazendo um ano que nós estamos com esse Políticas Públicas em Foco, correto? Aí eu queria ver contigo, você poderia passar para os nossos web espectadores como é que podem acessar, por onde e como se inscrever? Por gentileza, Gil. Bom, o canal é Rede Ambiente TV. Digitou Rede Ambiente TV no Google, vai aparecer o canal. Entrando no canal, o interessante é você deixar lá o seu comentário, dar o seu joinha e tem um sininho. Mas quando você clica no sininho, você tem que acionar todos, porque aí todos os vídeos que forem colocados, disponibilizados no canal, a pessoa recebe uma informação que tem vídeo novo. Então, você tem que ir lá no sininho, clicar no sininho e botar todos. Então, todos os vídeos que forem adicionados no canal, você, no seu e-mail, vai receber a informação que tem vídeo novo para você ter acesso. Essa é a forma. E se inscrever também, que aí você acaba tendo acesso e recebendo essas informações. Então, se inscrever, acionando o sininho, clicando lá em todos, isso já faz com que a pessoa tenha acesso a todos os vídeos que venham ser postados no canal. Ok, Gil. Bem, senhores, espero que mais uma vez tenhamos levado uma qualidade, né, de programação para aqueles que vão nos assistir, para aqueles que virão a se inscrever no canal, ter acesso a todos os nossos áudios e vídeos, né, sempre agradecendo aos 2.170 inscritos. A Rede Ambiente TV, até então, pelo programa Políticas Públicas em Foco, ela está atingindo, não necessariamente, mas mais voltada para o Rio de Janeiro. Temos projetos para outros estados da federação, né, angariar mais inscritos e até mesmo ultrapassar fronteiras. Essa é a grande realidade. Então, os meus agradecimentos em nome dos nossos debatedores do programa, né, e aqueles que comentam sobre os temas abordados. Parabenizar a cada um que comenta sobre os temas e, de repente, nós, por falta de tempo, enfim, para recepcionar e transmitir para os senhores, responder, né, dar um feedback para vocês, mas agradecendo a todos que estão nos assistindo e que comentam o nosso programa. E também chamando os senhores justamente para apresentar temas, né, que possamos discutir os temas que vocês vão apresentar. Os senhores fazem parte da nossa história. Os senhores fazem parte da nossa equipe. Sem os senhores que nos assistem, sem os inscritos,
nós não poderíamos existir para fazer esse programa e apresentar a cada programa uma melhor qualidade. Até o próximo programa. Ninguém deve legislar em causa própria. Atualmente, parlamentares e juízes criam leis que beneficiam a si próprios, dando-lhes regalias ou aumento de salários, quando ninguém, seja no serviço público ou no setor privado, tem esse direito. Qualquer lei de benefício próprio deve ser criada por outra instância que não sejam os beneficiados. O aumento do salário do legislativo, por exemplo, deve ser dado pelo executivo e vice-versa. O mesmo deve ocorrer com o judiciário. Conclusão: ninguém mais deve legislar em causa própria, para acabar com os absurdos que existem de se dar aumento de salários e regalias quando ninguém em lugar nenhum tem esse direito.